as superpotências, as questões fundamentais envolvendo as superpotências. Então, realmente, temos superpotências, aos quais possuem, na questão bélica, armamentos pesadíssimos, né? Possuem poderes enormes, né? Então, armas que podem destruir, né, regiões enormes, pode destruir até mesmo, não duvidamos, do poder da bomba atômica, do poder da bomba nuclear, do poder da bomba radioativa, destruir países, né? Como foi lançado em Hiroshima e Nagasaki, e destruiu completamente, né, regiões, né? E então realmente devemos se atentar em relação a isso, ao poder bélico das superpotências, porque o que segura os interesses deles em relação à nobridade, em relação ao nobre da vida, é nesse sentido. E então realmente devemos prestar atenção referente a isso. Devemos ter consciência referente a isso, pois são questões fundamentais do século XXI, é a questão do poder bélico. Porque o que foi mostrado em Hiroshima e Nagasaki foi algo absurdo de poder bélico, né? E então essas regiões, de certa forma, estão até lesadas até o dia de hoje, com a questão da radioatividade, né? E então devemos pensar que esses países têm uma grande responsabilidade, e têm de verdade, de não agredirem outros países inferiores a ele na questão bélica, porque isso tudo implica na biocenose. Isso tudo implica na qualidade de vida dos seres vivos e do meio ambiente. Porque se um país desse se revoltar e romper as relações diplomáticas e lançar uma bomba atômica, daí etc., radioativa, nuclear, daí etc., lançar uma bomba dessa no meio ambiente, irá destruir demais, irá prejudicar demais os outros países como consequência dessa ação, né? Porque o meio ambiente é afetado, a biocenose, que é a comunidade do meio ambiente, é afetada, né? E então temos consequências como ações erradas de certos países. A questão, novamente, de Hiroshima e Nagasaki causou consequências devastadoras. Não é só porque estamos em outras regiões que não somos afetados por essa ação, né? Somos afetados sim por essas ações. E então o afeto nessas regiões gera afeto em nós, gera afeto na nossa estrutura, gera afeto no nosso ser, pois todos somos seres humanos. E não podemos excluir a questão da prejudicação ambiental, não podemos excluir a questão da prejudicação do meio ambiente e excluir o nosso ser desses problemas, e excluir o nosso ser dessas ações devastadoras, porque em questão de meio ambiente, essas prejudicações afetam de certa forma o nosso meio ambiente também, que gera afeto em nós. O nosso ser em relação ao meio ambiente é afetado, então gera um afeto no nosso ser, nosso meio ambiente, entendeu? O que contorna o nosso ser gera afeto. Então, de fato, esses afetos gerados
fazem com que venhamos a ter perca de qualidade de vida. E vamos entrar mais aprofundadamente nas questões das superpotências, das potências. É que são países que realmente se mantêm na questão explorativa de outros países. Houve a exploração ali imperialista e esses países não pararam de explorar outros países. Houve apenas a questão da autorização, né, no sentido de exploração mesmo, mas houve a abolição da escravidão, né? Isso é um ato de consciência e de inteligência desses países. Fazer com que a escravidão saísse de muitos países, acabasse, podemos dizer assim, de certa forma, e entrasse uma escravidão mais socializada, mais social, que é a escravidão do operariado em relação à empresa. É isso que Karl Marx batia. E então entramos na questão da exploração de pessoas escravas aos quais, no caso, trabalham para o sistema capitalista. E se tratando disso tudo, o que é salário mínimo? Salário mínimo é o mínimo que o Estado fornece para o indivíduo poder se manter. Mas o mínimo não é uma variação de escravidão também? É. De fato, se formos analisar, o salário mínimo é minimamente algo que o Estado pode fornecer segundo aos degraus, assim é no capitalismo, segundo aos degraus de instrução que aquela pessoa alcançou. Em teoria é assim. Então ela, em teoria, só pode trabalhar com aquela questão mínima de um salário mínimo, porque isso implica em questões de competência, teoricamente, entendemos assim, porque existem pessoas instruídas aos quais não conseguiram enganjar no seu setor de trabalho devido a diversos problemas no capitalismo, como valorização profissional de certas áreas e desvalorização de certas áreas. E então temos diversos problemas, diversas situações no capitalismo, aos quais o meio de seletividade, que é o Estado, seleciona apenas quem ele quer de verdade, que tem interesse de verdade. Entra questões raciais aí também, né? E é excludente justamente com outras pessoas. É excludente justamente com outros seres humanos. E então, se tratando disso tudo, é que a questão da instrução em si é fundamental, mas não é o primordial. A metodologia de seleção do Estado sobre a pessoa, entre outras questões também. E se tratando de salário mínimo, é justamente um meio escravo de trabalho, ao qual a pessoa é forçada a trabalhar para se manter. O mínimo já diz que aquilo ali é para sua subsistência, que significa existência, né? Não dá para fazer muitas coisas com o salário mínimo, né? Não existe uma questão de bem-estar social, que é uma aplicação política social, ao qual gera mais impostos para os ricos, ao qual isso em si é utilizado na questão pública. Melhora a qualidade imensamente das questões públicas, dos hospitais públicos, etc. E então, os impostos altos, abusivos, fazem com que a população venha a ter que sobreviver com o mínimo possível. Isso é escravidão no século XXI. Isso significa que as superpotências escravizaram e continuam escravizando os países aos quais elas têm relações diplomáticas. Porque o que é uma relação diplomática? Uma relação de poder entre um país que tem poder acima do outro país.
ao qual subjuga, a qual domina, falando melhor assim, um país, né, ou outros países aos quais ele tem relação. E então, nesse contrato, nessa relação, já é implantado o estrangeirismo, né, no Brasil muito forte. Então, já é implantado as questões do meio natural, que é da terra, dos minérios, do ouro, da prata, né, do urânio, etc., fundamental para as questões bélicas dos países que são superpotências, fundamental, primordial. Então eles obtêm isso tudo. E o que os países menos potentes obtêm? E o que os países menos favorecidos obtêm? Eles obtêm justamente matéria monopolizada. Como assim? Matéria. O que eu quero dizer com isso? Eles obtêm o material concluído. Como assim? Eles obtêm já o processo final da produção, que é justamente o produto em si, como armas, né, como celulares, né, como outros elementos prontos. Então, o que é mais desfavorável possível ocorre. O fornecimento da matéria-prima, que é caríssima, que é essencial para os países desenvolvidos, e o fornecimento de materiais prontos para os países menos potentes, desfavorecidos. Porque a matéria-prima é supervalorizada e se revaloriza, né? No sentido de ser valorizada sempre, porque é material essencial e primordial da terra, e escasso ainda. Então tem um valor absurdamente acima do produto pronto. Então é desfavorável essas relações de poder, de apoio, porque quando um país apoia o outro país mais forte que ele está entregando, de certa forma, a nação para outro país atuar dentro dela. Isso não é mostrado nos jornais, isso não é mostrado na televisão, mas isso é o que ocorre realmente. E isso é o que ocorre, né, realmente de forma total. Então essas superpotências continuam superpotências porque, logicamente, tem países para poder explorar, né? Tem países para poder explorar. A escravidão contratual, a escravidão apoiada pelos outros países, acabou praticamente. Agora a escravidão é capitalizada, de capitalismo nesse sentido. A escravidão é o próprio sistema capitalista. É o próprio sistema capitalista escravizando aqueles que recebem salário mínimo. E como sair dessa situação? Uma questão revolutiva, né? Uma questão revolutiva de consciência. Porque tem que ser oferecido acima do mínimo. Senão você desvaloriza as pessoas e as funções aos quais essas pessoas exercem. E é isso que ocorre de verdade. Muitas funções no capitalismo no Brasil, no século XXI, são desvalorizadas por função da valorização de certas funções que recebem mais, que pagam mais, nesse sentido, que pagam mais dinheiro, que pagam um valor acima, o triplo, um valor absurdamente acima do salário mínimo. Então, isso tudo é de se pensar e é de se repensar, que a escravidão continua, né? E então, a escravidão do capitalismo é a pior que tem.
que ela te faz pensar que você é um ser digno, que é um ser com dignidade, ao qual serve o seu país, serve a seu Estado com dignidade, mas na verdade para o Estado você é indigno, porque ele te paga o mínimo e te cobra demais na questão dos impostos. Então realmente é isso. Minha vida é para exaltação máxima da Trindade. Deixe esse áudio gravado. Amém.